A nossa mídia brasileira, ela é totalmente globalista, né? Eles estão pegando a cultura woke, que foi usada para desvirtuar politicamente os Estados Unidos, e estão empurrando pro goela abaixo no brasileiro. E o Lula tá aceitando, e tá abraçando o globalismo, né? Eu entendo que o Bolsonaro também não foi um cara ultranacionalista, né? Porque vendeu um monte de empresa e deixou a Petrobras com uma pegada de lucrar a todo custo, não importa o preço da gasolina pro brasileiro e tal. Mas o Lula não tá mostrando ser uma mudança nesse paradigma. Ele tá mostrando uma radicalização, inclusive, no globalismo. Ele já falou várias vezes que a Amazônia é do mundo inteiro, não é do Brasil, entendeu? Sabe, tem uma coisa, né? Eu falo sempre que governo, você tem que olhar a diferença do discurso para a agenda. Eu não sei qual é a agenda do Lula. Sinceramente, eu não sei. Nesse ponto, eu não sei. Porque é o que eu falei, Mônica. Eu torno a dizer para você. A componente de forças de um governo, a resultante, ainda é desconhecida. A gente não sabe o que vai acontecer. Até porque você tem várias coisas aí. Você tem o BRICS, que vai influir muito. Você tem a pressão chinesa e russa na América Latina. A Rússia e a China parecem bem tranquilas com o Lula sendo presidente. Inclusive, eles, toda vez que tem alguma polêmica aqui, eles são um dos primeiros a vir e apoiar o governo e falar que não estamos com o Lula e tal, né? Então pode A China ser. apoiaria qualquer governo desde que mantivesse os contratos. A Rússia eu acho que também. O Bolsonaro não soube fazer o jogo internacional. O Bolsonaro, ele achou que os Estados Unidos iriam protegê-lo. Ele cometeu vários erros. Um dos erros foi ter se agarrado ao navio que estava afundando, chamado Donald Trump, ao Titanic Trump. Isso foi o erro dele. Porque quando o próprio Congresso, quando teve a votação dos delegados, porque como é que é a eleição dos Estados Unidos não é uma eleição, para presidente não é uma eleição direta, é uma eleição indireta, né? Você elege, na verdade, os delegados e esses delegados vão votar no presidente. Quando esse Congresso de Delegados apontou o Biden, o Bolsonaro já deveria ter reconhecido o governo. Uhum. O Netanyahu foi esperto, ele fez isso. Uhum. Ele esperou. Ele caiu nessa narrativa. Quando eu vi isso daí, falei, olha, o Biden é o presidente, acabou. O sistema já escolheu ele e tá tudo certo. E é assim, a gente tem que ser pragmático, tem que saber jogar. Ele não soube. E teve um discurso dele que ele falou bem da Ucrânia também, e isso deve ter causado vários... Ele não soube fazer o jogo, ele não soube apreciar o jogo de forças internacional, né? É justo a gente falar que... Desculpa, continue. Não, pode falar. É justo a gente falar que o Bolsonaro foi um presidente estrategicamente muito fraco? Não sei, Monark, é cedo para julgar o governo dele ainda, né? Mas eu acho que, assim, até a troca de chanceler, eu acho que o governo estava indo muito mal no cenário internacional. Porque a gente tem que entender a componente de forças. Você pega, por exemplo, a China. Hoje é o nosso maior parceiro comercial. Você não pode brigar com a China. Sim. Você não vai poder brigar com isso. Depende de vender comida pros caras, né? Sim. Está havendo um realinhamento no mundo. A gente tem que começar a olhar para esse realinhamento. Para onde as coisas vão? Será que a Europa vai ser tão forte nos próximos anos? Ela está pagando mais caro pelo gás que alimentava a indústria dela. Será que ela vai ser tão forte? Eu não acredito. Eu acredito que ela vai perder competitividade. Sim. Eu acho que ela vai... Então a gente tem que começar a olhar o seguinte. Essa competitividade que a Europa está perdendo, para quem que vai? E é para esse cara que a gente tem que olhar, para esses atores, para esses players. China, Índia, outros tigres asiáticos, etc. A gente tem que começar a olhar para essas coisas. Esse mundo, o que é mais difícil você convencer de uma pessoa que tem mais de 50 anos, e acho que é o caso do Bolsonaro, e acho que é o caso de algumas pessoas que eu vejo aí, da minha geração, é que o mundo está mudando. As pessoas não estão entendendo isso. Eu tenho dificuldade de explicar isso daí. Que as coisas estão efetivamente mudando, que já não são mais as mesmas. A gente está passando por uma transformação geopolítica que faz anos, centenas de anos que a gente não vê, né? Sim. Eu falo sempre que a guerra da Ucrânia foi a tomada de Constantinopla. Ela virou o eixo político. Ela vai virar o eixo político. É inevitável que vai virar. O que exatamente para nós brasileiros isso significa? Ou para o mundo? O que significa essa mudança de eixo, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, com todos os problemas deles, e eu considero um país altamente agressivo e alguns poderiam até considerar como terrorista por entrar em países, destruir os países, sair fora, né? Em prol da democracia, que inclusive é a pauta usada por todo autoritário hoje em dia. Ele se coloca como um defensor da democracia e começa a fazer medidas cada vez mais autoritárias. Qual que é o resultado para o Brasil dessa mudança? Assim? Ninguém sabe. Não dá para prever. Não dá para prever. É imprevisível o que vem por aí. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei.
Bom, se a gente tiver um menor poder de influência política dos Estados Unidos, provavelmente a gente vai... Porque os Estados Unidos não têm interesse em ver o Brasil se desenvolver. De forma alguma. E talvez a Rússia e a China tenham, justamente para quebrar essa hegemonia de poder do polo americano. Então, para eles é muito interessante um Brasil independente, não tendo que ficar baixando a cabeça para os Estados Unidos e não sendo um inimigo desse grupo. A Rússia é um dos países que mais tem feito apologia no sentido da nuclearização do Brasil. Se você olhar a mídia russa, eu acompanho muito, eu olho muito as mídias russas, chinesas, da Índia, do Irã, etc., para entender como essas pessoas veem o mundo, que eles veem de uma forma, você pega tudo que o europeu vê, multiplica por -1, eles enxergam de uma outra forma, principalmente o iraniano e o chinês. Eles enxergam a coisa de outra forma. O russo é muito favorável à nuclearização do Brasil, porque sabe que é uma mudança assim, vai ser uma coisa... Porque eu acho que lá fora eles já perceberam que mais cedo ou mais tarde, eu acho que a tua geração vai fazer isso daí, o Brasil vai se desvincular desses objetivos euro-americanos, porque não nos atende de forma alguma. O objetivo dele é manter a gente como uma colônia extrativista, né? Exatamente. Tomara, assim, eu espero muito que o Lula... Porque tem muita gente que tem apreço pelo Lula como ser um nacionalista. Conversei com o Rui ontem e o Rui falou pra mim, não, o Lula é nacionalista. Ele é. Eu quero ver se ele é mesmo, entendeu? Porque agora não tá aparecendo. Você tem que olhar a componente de forças. Vamos olhar o que aconteceu com os últimos líderes nacionalistas que esse país teve? Eu só conheço um que morreu de velho que chamava-se Ernesto Geisel, que tinha todo o poder na mão e mesmo ele não fez tudo o que ele queria. O Getúlio foi obrigado a se matar. Getúlio era um nacionalista, não tenho dúvidas a respeito disso. Você tem outros aí. O Brizola era um nacionalista, ficou no ostracismo. Né? Os nacionalistas não têm um não, bom fim no pega Brasil. os outros nacionalistas latino-americanos, você pega o caso do Perón, você vê vários casos aí. Eles vão demonizar, se demonizam. Por que se demoniza o nacionalismo? Porque o nacionalismo é a grande força, Moisés. Ô Monark, o nacionalismo é a grande força. Não tem como. É a grande força transformadora de um país. Por que se demonizou tanto o Gamal Abdel Nasser no Egito? Né? Por exemplo, você quer ver um negócio? Se vende a imagem de um Chiang Kai-shek da China nacionalista. O Kai-shek era muita coisa. Mas o verdadeiro nacionalista estava do outro lado, que eram os comunistas. O Kai-shek ele se vendeu completamente. A mulher dele não saía dos Estados Unidos. Essa é uma realidade. Era um governo ultra corrupto. Uhum. E é isso que se quer, porque quanto mais corrupto for um governo, menos ele vai se importar com o viés nacionalista de um país. Então vai se demonizar. Eu acho que a imprensa vai começar a bater no Lula a partir do momento que ele mostrar um viés nacionalista. Aí você começa a desconfiar. Entendi. Bom, eu espero que ele mostre. Eu acho que a imprensa meio que vai bater no Lula de qualquer jeito, porque eles querem um Alckmin no poder, né? Mas eu não sei se vai dar, não. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Tenho muitas dúvidas. A componente de forças é outra, Monark. Nós não estamos mais em 2013. Pois é, mas quem que dá força ao governo Lula hoje em dia? Porque quem pôs ele lá foi a mídia. Quem colocou ele foi a mídia, eu não tenho dúvida disso. Mas não quer dizer que ele vai ser grato à mídia por isso, né? Sim, mas quer dizer que o Luís XIV tinha uma frase maravilhosa. Todas as vezes que eu coloco alguém em cargo público, eu faço 99 insatisfeitos e um ingrato. Bom, a vida é assim, Monark. Sim, eu entendo.